Olá, pessoal, está começando mais um programa Enigmas, onde o normal aqui é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E hoje estamos recebendo aqui, Kátia Gaia, o Valdir Calegari, bruxo, estudioso de ocultismo e metafísica, radiestesista e tarólogo. E ele vai falar sobre elementais da natureza. Tudo bem, Valdir? Tudo bem. Uma honra enorme estar com você. Estar com vocês aqui. Como que no Enigmas. Tudo bem. Adoro o tema. Eu também. Adoro o tema. Eu também gosto bastante. Sim, nossa, é um prazer mesmo. Conte pra gente, quem são os elementais da natureza? Então, quem são os elementais da natureza? Os elementais da natureza, na verdade, eles comandam o quarto reino, né? Nós temos o animal, o vegetal e mineral, o elemental que comanda os outros reinos. Então, são seres interdimensionais, que eles não estão só presentes na Terra, eles estão presentes por todo o universo. Eles que comandam as forças que fazem a natureza funcionar. Eles são o movimento da engrenagem, né? Então, quando a gente vê a chuva, quando a gente vê o movimento do mar, quando a gente vê uma planta crescendo, isso só é possível porque tem a energia do elemental. O elemental é um ser espiritual, só que ele não é um ser espiritual que ele já foi encarnado, nem que ele vai encarnar, né? É mais um ser em forma de energia e que comanda todas as forças da natureza. Então, vamos entender o elemental como um espírito que faz a natureza funcionar. Qual a ligação, né, Kátia Gaia, das fadas e dos elfos? As fadas, a gente tem muito aquilo, quando a gente comenta sobre elementais, nas histórias infantis, do Disney, Hollywood, se criou aquela figura da fada, que é uma princesa linda, com asas de borboleta, não corresponde com a figura das fadas, né? As fadas e os elfos, para nós que seguimos tradições de fadas, era um povo que existiu há 30, 40 mil anos atrás, que seria o que nós vamos ser daqui a uns 10 mil anos, mais ou menos, de evolução, já eram mais evoluídos. Sim. E esse povo das fadas foi onde o escritor do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele fez uma pesquisa nas mitologias e ele achou esse povo. Ele deu aquela característica do Senhor dos Anéis para escrever aquela trilogia. Então era um povo um pouco mais evoluído do que a raça humana, estava para ensinar a raça humana, só que assim, o egoísmo humano, né, sempre imperou, o egoísmo humano sempre mandou. As terras para os elfos e para as fadas era uma coisa sagrada, porque eles trabalhavam a energia da natureza, eles trabalhavam junto com os elementais. Então, essa fada-povo, ela não tem nada a ver com a fada elemental. Elas trabalhavam a magia delas, mas elas não tinham a mesma ligação, né? Eles trabalhavam a magia dos elementais, mas eles não eram elementais. Eles eram um povo de carne e osso como nós. Sim. Esse povo, a gente observa muito nas culturas nórdicas, você vê construções, você observa arquitetura, aqueles entrelaçamentos de nós celtas, que a gente fala, na verdade, que já vem do povo das fadas. E eu comento com as pessoas, às vezes você anda pela cidade, você olha, você vê um monte de figura que parece Green Man, né, homem da natureza. Às vezes a gente se pergunta, por que as pessoas às vezes fazem isso? Porque a gente tem lembrança desse povo. Correto. Agora, o que aconteceu para a gente perder o contato com esse povo? Aconteceu uma grande guerra, que a gente chama de a Guerra da Kali Yuga, que foi a guerra quando os humanos começaram a invadir o território dos elfos e das fadas. Então, por fada, a gente tem o feminino, e por elfo, o masculino. Então, existiu uma grande guerra. E os seres mágicos que hoje a gente vê na mitologia, né? Esses seres mágicos, eles tinham contato conosco. Só que pelo egoísmo humano, a gente perdeu o contato com eles. Até o desrespeito pela natureza, desrespeito né? pela natureza. Verdade. Quando a gente fere a natureza, a gente está ferindo os elementais. Depois a gente observa, sempre quando a gente fere a natureza, a gente tem o troco. A gente tem um terremoto, a gente tem um maremoto, Verdade. tem um tsunami, a gente tem um vulcão que entra em erupção. Por quê? Eles trabalham para manter o equilíbrio da Terra, para manter o equilíbrio, a vida na Terra. E muita gente fala em final do mundo, que o mundo vai acabar. O mundo não acaba, o mundo passa por ciclos. Termina aquele ciclo, a gente sabe que a Terra tinha outra posição, os continentes tinham outra forma, depois mudaram. E os elementais trabalham essa parte, né? Então, assim, quando a humanidade, o que está acontecendo agora, a gente vê muito isso, quando a humanidade, ela se perde do seu caminho, né? Hoje em dia ninguém mais respeita a natureza, hoje Verdade. em dia é só dinheiro, é só ganhar, é só lucro, né? Eles destroem uma floresta inteira para fazer uma usina, a gente precisa de energia, mas será que não existiria uma outra forma mais consciente de você trabalhar isso? Quantas árvores, quantos animais, né? Quanta força elemental você está destruindo ali? Verdade.
Sim. Então isso é muito importante a gente perceber. Quando acontece isso, os elementais começam a mover a Terra, né, para transformar isso em outro ciclo. Isso é perigoso para nós, né? Porque assim, praticamente eles fazem a gente voltar para a Idade da Pedra e começar a evolução novamente. A gente vê que os grandes povos, né, que existiam, eles tinham uma tecnologia muito alta. A gente vê, por exemplo, na cultura védica, eles falam das vimanas, que eram as caravelas voadoras. Então você pensa assim, não, é mitológico. Não, a gente vê aquelas miniaturas de aviões no Peru, você já viu que funciona. É verdade. Como que eles sabiam disso há tanto tempo atrás? Eles tinham uma tecnologia avançada. Verdade. E Atlântida também, né, Walter? Atlântida, né? O Egito foi o que sobrou da Atlântida. Então você vê que a gente tinha aquela tecnologia imensa, mas não souberam aproveitar. Então, você acha que nesse momento, nós estamos num momento onde os elementais estão mexendo com essas energias por causa dessa devastação planetária? Isso, porque assim, a primeira guerra dos humanos com as fadas foi exatamente por isso, né? Eles queriam todas as terras, todos os domínios, e as fadas eram um povo muito pacífico, mas elas tiveram que entrar em guerra. Até tem um hábito que a gente diz assim, a fada ela era muito mais forte em comparação com o humano. Então, assim, eles eram um pouco mais altos, um pouco mais fortes. Nas mitologias dizem que eles tinham os ossos ocos, mas, por exemplo, seriam como fibras de carbono, mais resistentes. Então, o corpo era mais leve, tinha mais agilidade, mais força muscular. Então, um humano se embater com um elfo ou com uma fada era uma derrota total. Só que eles eram um povo que era pequena a quantidade. Então, os humanos ganhavam na quantidade. A raça humana se multiplicava muito rápido e o ciclo dos elfos das fadas de multiplicação, de procriação, era muito longo. Então, nessa guerra, que a gente chama de a Guerra da Idade do Ferro, eles ainda não conheciam o ferro temperado, o aço. Então, diz que os humanos obrigam os anões da Terra a forjarem um metal para eles que seja mais resistente. Porque até então, a espada de bronze, o escudo de bronze se quebrava. Sim. Eles ganham esse segredo dos anões que forjavam o metal, né? Então, a gente pode estar explicando uma classe dos elementais que trabalham na Terra, que são os gnomos, os anões, que também eram um povo. E, de posse desse segredo, eles criam as armas para combater as fadas. Só que os anões também fogem e entregam o segredo para as fadas do ferro, para poder combater igual por igual. E existe uma grande carnificina, assim, diz que você pilhava mortos. O sangue era muito grande. Até hoje, em ritual de fadas, a gente não tem o hábito de colocar nada de ferro em um ritual para fada. Por quê? Porque o ferro, se você observar, ele tem o mesmo odor do sangue. O sangue tem o ferro. Então, quando a gente quer atrair uma energia de um espírito elemental, uma fada, a gente procura evitar esse elemento. Porque lembra para eles a era da Kali Yuga, a era da guerra. Da dor, né? De algumas perdas, né? E nisso, os elfos tendo uma tecnologia mais avançada, o que eles fizeram? Eles fugiram da raça humana, né? Eles abriram portais e foram embora. No filme Senhor dos Anéis a gente vê isso, né? Eles vão embora, só que eles vão com um barco, né? Vão para outro lugar. Então eles tinham essa capacidade. Existiam também alianças entre os elfos e as fadas, entre os humanos, elfos e fadas. Humanos se casaram com fadas, se casaram com elfos e tiveram filhos. Esses filhos nós chamávamos de híbridos, eles existem ainda até hoje entre nós. É uma linhagem sanguínea. Existe uma pesquisa que o DNA humano ele tem uma sequência de DNA que não é codificada. Muitas vezes os cientistas dão como DNA lixo ou DNA extraterrestre. Opa. Então nós acreditamos que esse DNA vem dessa linhagem da fada, que eles não sabem codificar do elfo. Agora uma pergunta que é interessante, gente. Como saber que uma pessoa é híbrida? De fadas ou de elfos? Geralmente, assim, a gente não tem um parâmetro para você avaliar. A gente sabe que tem muitas pessoas que são especiais. E você olhar na pessoa, você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa de diferente. Geralmente são pessoas assim que têm muito amor pela natureza, muito respeito pela natureza. São pessoas assim que elas nunca imaginam a coisa só pelo lado físico. Elas sempre meditam muito, sempre olham o lado espiritual das coisas. São pessoas geralmente muito ligadas à ecologia, à natureza, ao respeito animal. Então você percebe que tem alguma coisa nele que traz esse respeito que as fadas tinham. Mas não existe... em tradição, a gente faz um jogo de uma roda rúnica. E a gente pergunta para as deidades, né, se tal pessoa é um feio. Nós chamamos de feio, filho da fada. E geralmente, às vezes, na roda rúnica, a gente tem a resposta, se a pessoa é híbrida ou não. Muito Mas interessante. existem muitos híbridos entre nós.
tenho que são certeza. filhos desse povo. E a desses povos. característica é a preservação e o respeito à vida em todas as suas manifestações e formas. Isso, porque assim, na verdade, o que o homem fez? O homem se afastou da natureza, por quê? Se você pensar bem como a gente se isola da natureza, a gente calça a meia, para depois calçar o sapato, para depois pisar no chão, para não Verdade. ter contato com a terra. Então, assim, o homem ele criou um mundo que ele precisa hoje, né? Nós precisamos da tecnologia. Até comentando com vocês no começo, eu moro numa chácara maravilhosa, mas eu estou louco para voltar para São Paulo. Assim, eu quero muito esse contato com a natureza, mas a gente foi criado na cidade. Existe o costume, é né, Valdir? difícil, o hábito é muito forte. Mas assim, você estar em contato com os elementais é uma coisa boa e ao mesmo tempo você tem alguns problemas, que às vezes você tem que ter um alinhamento de energia com eles, eles são meio rebeldes. Mas assim, a gente tem que prestar muita atenção como a gente está destruindo a natureza. Isso é importante, você vai falar no próximo bloco, porque nós vamos falar sobre isso. E a gente vai para um intervalo rápido, não é, Cátia? Sim, e mande suas perguntas aqui para o nosso convidado, para o Valdir. Por favor, enigmas@tvmundi.com.br. Até já. O Enigmas está de volta e eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segue Imagem para conhecer todas as linhas de produto www.segueimagem.com.br. E hoje estamos aqui em KTH, recebendo o Valdir Calegari, bruxo, estudioso de ocultismo e metafísica, radiestesista e tarólogo, que está falando sobre elementais da natureza. É verdade, eu tenho uma pergunta para ele. Claro. As plantas têm algum tipo de sentimento, assim como os animais, né? Ou somente sensações? Então, as plantas, elas têm sentimentos. A gente já ouviu falar aquela história, conversa com a planta no vaso para a planta ficar mais bonita, isso é verdade. Tem até estudos em que você coloca uma planta perto de uma música clássica. É verdade. E você coloca aquela planta perto de um rock pesado, pauleirão. A planta, o desenvolvimento da planta é muito bom quando ela ouve quando a música clássica vibra perto dela. E quando o rock mais pesado, aquela batida mais forte, ela já não tem uma boa reação. Então significa o quê? Que a planta ela sente, ela tem sentimentos. Então a gente tem que lembrar que todo ser vivo, apesar dele ser uma planta, ele tem uma ligação sensitiva, né? É aquela coisa, a gente comenta muito, a gente fala olho gordo, inveja. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga fazer uma limpeza energética e levei uma planta, né, para absorver a energia negativa. E a energia negativa era tanta que a planta toda morreu. Ela secou da raiz ao pé. Então a gente observa que como a planta é sensível, né? Às vezes até... Eu lembro quando eu era garota, minha avó tinha um vaso de planta muito bonito que ficava no móvel e uma vizinha passou e falou, nossa, que planta linda, tocou. No outro dia minha avó jogou fora, foi como se tivesse jogado água fervendo na planta. Olha só, hein? A sensibilidade da planta. Sim. E a energia da pessoa o que faz, né? Como naqueles exemplos lá a gente fala de elementais, né? O Dr. Matsuo Emoto, não sei se você já viram aquelas d'água, os né? cristais os cristais da água, quando você diz uma palavra boa. Por que o cristal d'água ele muda de forma? O que está dentro da água? O elemental da água. Quando você conversa com a água, ou você dá uma mensagem para ela, o elemental está recebendo aquela mensagem. Então ele está te dizendo, a energia é boa, a energia é ruim, né? Como a gente faz. Eu te amo, eu te odeio, como é diferente essa relação. Mesma coisa o corpo humano, né? A gente sabe que no adolescente 70% do corpo humano é constituído de água, no adulto 60%. E quando eu digo alguma palavra para você que é ruim, eu estou mexendo com os elementais da água que tem em você. Né? Se aquilo faz uma destruição ou uma coisa boa com um cristal de gelo, o que não faz com uma pessoa? Com certeza. Né? Aquela história também da pessoa às vezes ficar, né? Porque eu sou gordo, porque eu sou feio, porque eu sou isso. Ou você amaldiçoar uma pessoa, né? Você tem que lembrar que você é energia, né? Com certeza. Você está trocando energia. Nós somos energia o tempo todo, né? Você estava Transforma o tempo comentando, todo, né? com certeza. Você estava falando sobre a urbanização, né? De trazer para cá. Hoje, essa conexão com o elemental, aqui, é mais difícil? Em São Paulo, no centro, né? A gente comenta assim, se você está num lugar que você tem muita natureza, o elemental está ali gritantemente. Agora, o elemental, ele está no ar, ele está na água, ele está no fogo. Numa corrente elétrica, está passando elemental, porque é uma energia de fogo. Quando a gente fala a palavra fonada, eu estou trabalhando o elemental do ar.
Toda vez que eu pego um instrumento musical de sopro, que a pessoa fica inspirada, o elemental também está ali. Tudo que é falado, que é movimentado pelo ar, com uma palavra, ela já está ligada ao elemental do ar, né? Que são os silfos ou silfíades, né? Quando a gente mexe com uma parte elétrica, eu estava tendo um problema elétrico em casa. Aí comecei a brigar com os elementais, com as salamandras. Aí a coisa começou a parar. Mas você percebe assim que a energia elétrica corresponde ao fogo, né? Correto. Quando você vai plantar alguma coisa, você conversa com o elemental da terra para ele fazer aquela planta crescer, porque assim, a força elemental, ela trabalha para a natureza funcionar. Então ela participa do ciclo da vida e da morte. A mesma energia que faz a semente nascer vai ser aquela que vai absorver a planta quando ela apodrecer. Até nas tradições a gente fala que a gente tem as Dark Fairies, que são as energias que são fadas que habitam em cemitérios, locais lúgubres, né? Cracolândia, lugar onde tem pessoas viciadas em droga, ambientes pesados, negativos. A Dark Fairy se alimenta dessa energia, do pior do ser humano. Então a Dark Fairy, a gente fala, ela está nos cemitérios por quê? Porque ela se alimenta do odor da putrefação dos cadáveres, do éter. Né? Tá. Quando a gente acende um incenso, a gente está usando o quê? O éter. Quando a gente oferece uma comida, um alimento, alguma coisa para um deus ou para uma deidade, ela não vai comer aquilo fisicamente, mas ela vai absorver o éter daquilo. Correto. E como obter, através do trabalho com os elementais, os recursos energéticos, vitais e bioplasmáticos? Essa energia bioplasmática é a energia viva que o ser vivo possui. Então, por exemplo, eu vou pegar uma planta para fazer um banho ou para fazer um chá. Eu não posso simplesmente chegar lá, arrancar a folha, trazer, jogar dentro da caneca para ferver para fazer o chá ou para fazer o banho. Certo. Isso é muito importante. Muito importante. Isso que vai te fazer a diferença de teu banho funcionar, da teu remédio funcionar ou não. Você tem que ir lá com respeito, colher a folha, já mentalmente dizer, olha, eu vou usar você para fazer um banho ou para fazer um remédio. Por quê? Quando você pega a folha viva, né, você acabou de colher ela ainda é verde, a energia do elemental está nela. Sim. Então você está trazendo o elemental para sua casa, para o seu banho, para o seu chá. Quando você tem a erva só na propriedade seca, você tem somente a propriedade medicinal dela. Então é muito importante você ter esse respeito para você poder trabalhar com as ervas, com as plantas. Você vê que tem muitas tradições religiosas que eles não trabalham sem folhas, não trabalham sem plantas. Sem plantas não tem energia, eles precisam disso. Então, assim, é muito importante a gente estar respeitando essa planta, a gente estar respeitando aquilo que a gente vai fazer com ela, né? Porque muitas vezes me falavam, toma banho com tal folha, não sei o coisa. Eu achava aquilo meio bobo. Depois, quando eu entendi que ali tinha uma energia maior, além da energia da planta, a energia do elemental, eu comecei a usar e ter resultado. Então, a gente tem que lembrar que tudo que é vivo, né? A gente está trabalhando essa energia bioplasmática. Então, o respeito que você trabalha as ervas, você tem que ter, a pessoa que vai trabalhar ervas, ela tem que saber que aquilo ali tem uma energia, tem uma vida que está carregando ali que vai entrar na tua bioenergia e vai trabalhar a tua bioenergia. É isso mesmo, o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Se não houver respeito, não há nada, né, Kátia? Alguns elementais, então, gnomos. Elementais, assim, o elemental, na verdade, ele é uma forma de energia. Ele é um ser interdimensional, ele não tem uma forma definida. Como eu já vi umas experiências que vocês fizeram muito legais, vocês tiram umas fotos, transcomunicação, aquilo é um elemental. Tá? Aquela imagem que aparece ali, ele é um elemental. Só que o elemental, na maioria das vezes, ele vai processar de uma forma que a sua mente consiga entender. É a mesma coisa quando a gente entende uma deidade, ou a gente fala de uma divindade. Eu só posso entender aquilo que a minha mente possa processar. Então, ele vai tomar uma forma que mais ou menos você imagina. Então, todo mundo imagina o gnomo como um anãozinho com um gorrinho vermelho, meio assim. Imagina a fada com asinha igual a Barbie, Fairtopia, né? Mas, na verdade, eles não são assim. Eles são seres da natureza. Então, muitas vezes eu falei assim, a gente imagina uma fada, mas se a gente pudesse ver, às vezes ela pode tomar uma forma assim que você não entende, né? Eu comentei muitas vezes assim, ela está muito adentrada dentro da natureza, ela tem pouco contato com o ser humano. Então, às vezes, a fada, ela pode copiar várias formas, que ela é transmorfa. Tem até uma pesquisadora americana, que é a Laura Walters, se vocês quiserem entrar depois no YouTube, ela fotografa elementais, a Laura Walters. Então, elementais são especialistas em camuflagem. Eles estão ali na tua frente e você não percebe. Ocultos nas folhas, nas plantas, nas formas. E nessas fotos, que são fotos que ela tem um filtro especial para tirar, ela te mostra os elementais. Você vê como eles estão ocultos, é muito legal.
e ela tem vários trabalhos em cima dessas fotos dos elementais. Então você percebe que eles copiam partes de folhas, de árvores, de insetos, né? Eu digo assim, às vezes um elemental ele pode aparecer com vários olhos, porque a aranha tem vários olhos, ele viu uma aranha. Certo. O elemental pode aparecer com vários braços, porque a árvore tem os galhos, para ele aquilo pode ser braço. Pode ser braço. Então, assim, agora assim, para a gente compreender, ele vai tomar uma forma que a sua mente acha que Consiga ele tem, entender, né? que você Codificar. tem. A gente só enxerga aquilo que a gente decodifica também, Isso. gente. E Tá aquilo que falando- você não acredita, você não pode ver, com certeza. nem que esteja na sua frente. Porque você fecha o campo de possibilidades. Isso. Isso é física quântica pura. Física quântica. Valdir, a gente está praticamente nos finalmente do Enigmas, infelizmente, passa rapidinho demais. Eu gostaria que você falasse para o nosso internauta sobre o teu estudo da tradição das fadas. O que vai acontecer nesse 2012 pelos teus estudos? Então, o pessoal fala muito, o pessoal tem pregado, né? 2012 é o final do mundo. Na verdade, assim, essa data, 2012, é uma data política. Na verdade, nós não estamos no ano 2012. Se a gente for no calendário chinês, eles estão no ano 4.000 e pouco, o judeu está no ano 5.000 e pouco. Então, na verdade, assim, antigamente o povo seguia o calendário lunar, que eram 13 meses de 28 dias. Depois, na era cristã, se começou um pouquinho antes, começou a seguir-se o calendário solar, que eram 12 meses de 30, 31, 28 dias. Então, se a gente começar a pensar que a partir da era comum se determinou uma data, 300 e poucos anos depois que Jesus Cristo morreu, fez-se o concílio de Nicéia e se determinou que ali seria o ano zero. Então, se a gente for ver realmente, nós estamos no ano 2012? Não. Não. Então, a gente, na verdade, não sabe. A gente sabe que tem culturas que têm mais de 5, 6 mil anos, então é difícil a gente determinar. E eu acho assim, o que acaba? O mundo não acaba, como a gente comentou no começo, ele faz ciclos, né? Às vezes os elementais têm que trabalhar para destruir tudo, para reconstruir. Por quê? O homem, ele começa a destruir, né? A gente acaba sendo o câncer da Terra, né? Um vírus, né, planetário. Isso. A gente tem que lembrar que Gaia, a Terra, é um ser vivo. Nós moramos e habitamos nela. Mas ela respira, ela se alimenta, ela dá alimento. E o que a gente faz? A gente está agredindo. E tem uma hora que ela tem que tomar algum remédio. Como os anticorpos, né? Vamos dizer que os elementais Ela vai são os anticorpos. reagir. Ela reage, você observa, por exemplo, quando há muita matança de baleias, como houve uma coisa assim absurda, tinha um país que praticava muito isso, né? Teve Japão, uma grande catástrofe. A gente assim, lamenta muito pelas vítimas, tudo, mas assim, toda ação vai ter uma reação. Exatamente. A natureza, ela te responde. Quando a gente olha mais para a natureza e a gente quer trabalhar, respeitar, né? A gente precisa cortar uma árvore, às vezes, para fazer alguma coisa. Mas vamos cortar com respeito. Conscientemente, né? Conscientemente, né? Verdade. Bom, gente, Valdir. infelizmente a gente está nos finalmente, né, Kátia Gai? Então, por favor, deixe seus contatos, seu site, seu telefone, para que procurem, né, cursos, atendimentos com o Valdir. Meu e-mail é valcalegari@ig.com.br. Eu tenho um blog, o Caldeirão dos Estregues, que eu falo de vários assuntos. Eu falo sobre tradição de fadas, eu falo sobre elementais, falo sobre esoterismo. Quem tiver interesse de conhecer tradição de fadas também, lá tem um e-mail, você pode se inscrever para participar das tradições de fadas. Quem quiser atendimento de tarô ou runas, meu telefone é 30 21 11 69, DDD 11. Perfeito. Valdir, então, como o Valdir disse, se você não sabe cuidar do seu planeta, você não merece viver sobre ele. E essa é a tradição das fadas, que Valdir Calegari nos honrou aqui. Muito obrigado, gratidão, Valdir, gratidão. Até o próximo Enigmas.